Antes de começar esse vídeo, eu vou te dar um recado rapidinho. A lista de espera para o produto mais completo da Speech, o Speech One, já está aberta. E para você se inscrever, basta você clicar no link que está aqui embaixo. Lembrando que no Speech One você tem acesso a uma carteira completa de investimentos, bem diversificada, personalizada de acordo com o seu patrimônio. Além disso, você tem acesso a relatórios semanais de acompanhamento de resultado da carteira, de atualização dos diversos mercados e, obviamente, novas recomendações e desrecomendações dos ativos que você tem por lá. Então, se você não quer perder a oportunidade de entrar para o produto com a maior satisfação dos nossos clientes, clica no link embaixo que a gente vai estar te esperando. Olá pessoal, voltei com mais um vídeo de fundos imobiliários para você e o tema de hoje eu tenho certeza que você já ouviu falar, mas hoje eu vou te surpreender com uma visão diferente deste indicador, um múltiplo, que muita gente utiliza de forma isolada para comprar seus fundos imobiliários ou para vender os seus fundos imobiliários, o famoso PVP ou preço sobre valor patrimonial. Quando este número está abaixo de 1, dizem que o fundo imobiliário está barato, então é hora de comprar. Acima de 1, será que ele está caro, é hora de vender? Eu sou Ricardo Figueiredo, especialista em fundos imobiliários na Speech, e hoje o objetivo é desmistificar o indicador PVP para você compreender de fato como e quando deverá utilizá-lo. Antes de mais nada, já peço para você me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram, ricardo.fiz. Compartilhe este vídeo, leve essa mensagem para mais pessoas, se inscreva no canal, toda semana tem conteúdo novo para vocês, ative o sininho para as notificações e, claro, deixe nos comentários o que você está achando do conteúdo que a gente está disponibilizando, o que você está achando deste vídeo e peça um tema, porque a gente vai trazer novidade toda semana e, na medida do possível, vamos atender aí as demandas de vocês. Vamos lá, preço sobre valor patrimonial. É um dos múltiplos mais utilizados, né? Infelizmente, ele não é muito bem utilizado por boa parte aí das pessoas. As pessoas tendem a querer simplificar as coisas. Não está errado querer simplificar, né? A simplicidade às vezes facilita bastante a nossa vida. O problema é quando a turma quer simplificar demais e aí acaba colocando os pés pelas mãos. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre esse indicador, preço sobre valor patrimonial. Você vai encontrar também com essa sigla aqui, ó, preço sobre VPA, valor patrimonial da ação, ou ainda em inglês, price to book. Bem, o que isso aqui quer dizer? Preço é o mercado, valor patrimonial é o contábil. Atente à diferença da terminologia. Preço, valor. Preço é uma coisa, preço é aquilo pelo qual alguém está disposto a pagar por um bem. Valor é aquilo que alguém acredita que aquilo vale. Não necessariamente você vai encontrar alguém disposto a pagar aquele valor, ou você pode encontrar alguém até disposto a pagar mais por aquilo ali. Mas o valor contábil é uma estimativa, é uma esperança matematicamente fundamentada de que alguém tope precificar o ativo, o objeto, por este valor. Então, primeira coisa, tenha em mente isso, as diferenças entre preço e valor. Não necessariamente eles vão convergir a todo instante. Você vai encontrar momentos em que a opinião de valor ela estará bem diferente do preço. Isso quer dizer que a opinião de valor está errada? Não necessariamente. Então, preço é o mercado que coloca. No caso dos fundos imobiliários, é quando você abre seu home broker e você vê um preço lá. O último negócio que teve é o preço pelo qual o mercado está pagando o ativo. E o contábil, valor que está lá na contabilidade do fundo. Como funcionam essas duas variáveis? Vamos lá. Primeiro, vamos começar com o contábil. O contábil, ou VP, valor patrimonial. Existe uma metodologia definida para cada um desses tipos de fundos imobiliários. Uma para tijolo, uma para papel e uma para FOF. Então, a maneira de calcular o valor patrimonial do tijolo, do papel e do FOF, diferente. A maneira de precificar o valor de mercado dos três é a mesma coisa. É o preço lá no home broker. Então, o preço é mais fácil, tá lá no home broker. O contábil é que tem diferença e é aqui que você tem que se atentar. Então, cada um é diferente do outro.
É diferente e é diferente. Bem, vamos lá. P sobre VP, maior do que 1. Tenho certeza que você já ouviu que o fundo está negociando com ágil ou prêmio. P sobre VP, menor do que 1. O fundo está negociando com deságil ou desconto. E aí vem a falácia que vocês já ouviram e viram com certeza neste vasto mundo das redes sociais. Só comprar aqui, Ricardo. Tô comprando com desconto, tô pagando barato. Não necessariamente. E fugir disso daqui, porque então eu tô pagando caro. Não necessariamente. E vocês vão ver isso ao longo do vídeo. Vamos lá. Então primeiro tenha isso em mente. Isto é um fato. P sobre VP maior que 1, ágil ou prêmio. Você está pagando um prêmio sobre o valor patrimonial, sobre o que está na contabilidade, a valoração que está na contabilidade do fundo. P sobre VP menor do que 1. Você está comprando com desconto, desagiado em relação ao valor patrimonial, ao valor contábil do fundo. Ok, como funciona o VP do tijolo? O VP do tijolo é um laudo de avaliação que precifica o tijolo, o imóvel, uma vez por ano. Este laudo, empresa independente. Não é o administrador do fundo que diz quanto vale, muito menos o gestor do fundo que coloca na contabilidade quanto vale o imóvel. O fundo contrata um avaliador, uma empresa independente, para dizer quanto vale esse meu imóvel. E aí existem as maneiras de você valorar este imóvel. Você pode valorar pelo método comparativo. O comparativo é quando você, o nome já fala, compara aquele imóvel com outros da região e que sejam similares, né? Então teve algum negócio num imóvel que é muito parecido, está na mesma região e o valor foi X reais por metro quadrado. Ora, há uma forte evidência de que o meu imóvel, já que ele é muito parecido e está na mesma região, valha no mínimo algo muito parecido com estes X reais por metro quadrado. Você tem o método evolutivo, onde você faz o quê? Pega lá, terreno mais construção. Ou seja, quanto custa para eu desenvolver isso daqui? Quanto custa para eu construir este imóvel? É como se você tentasse precificar o imóvel da seguinte maneira: aquele terreno onde o imóvel está vazio. Quanto vale esse terreno? Vale X. Ótimo. Quanto eu preciso para construir este mesmo imóvel hoje? Ah, eu preciso de Y, seja para construir, para comprar CEPACs, que são os certificados para você adicionar potencial construtivo àquela área dependendo da lei de zoneamento, e outros custos inerentes à construção, projeto, aprovações junto a poder público, etc. Todos os custos. Você pega todos os custos necessários e soma ao valor do terreno. Você precisa comprar o terreno também. E você tem o mais famoso, é aqui que a gente tem que se preocupar: fluxo de caixa descontado, ou método da renda. O método da renda nada mais é do que você pegar um fluxo de caixa que este imóvel é capaz de gerar. Opa, deixa eu corrigir aqui. Fluxo de caixa descontado. Você vê quanto este imóvel é capaz de gerar em fluxo para você ao longo de 5 anos, 10 anos. O modelo ideal são 10 anos, mas dá para fazer com 5 anos e a depender dos fundos imobiliários é até melhor fazer com 5 anos, porque as coisas mudam bastante na estrutura do fundo para você querer projetar 10 anos de fluxo. Mas normalmente se faz com 10 anos, quando você calcula o imóvel, porque o imóvel vai ficar para sempre. Quando você faz o fluxo do fundo, você faz com 5 anos. Quando você faz o fluxo do imóvel, você faz o fluxo de 10. Quanto você espera gerar de renda com esse imóvel? E traz a valor presente descontando por uma taxa. E essa taxa vai mudar ao longo do tempo. Essa taxa vai indicar a exigibilidade de retorno que você espera vis-à-vis as oportunidades que estão ali no mercado naquele momento. Então, é trazer a valor presente um fluxo de caixa normalmente de 10 anos. Este é o método mais utilizado. Você só usa os outros métodos se você estiver falando de um imóvel que não está gerando renda. E é mais complicado de você, neste momento, tentar sequer projetar possibilidades para geração de renda por parte desse imóvel. Exemplo, o imóvel está vago numa região em que tem alta vacância. Como é que você projeta um fluxo de caixa de 10 anos para esse imóvel? Porque às vezes não é nem questão de você baixar preço, é porque não tem demanda naquela região. E aí eu te pergunto, se este imóvel ficar vago durante 10 anos, ele não vale nada? Ele não pode não valer nada. Ele não está sendo capaz de gerar renda. Então pelo método da renda fica mais complicado de eu precificá-lo. Aí eu vou para as outras opções, comparo com outros negócios na região ou vejo o custo para desenvolvê-lo. Este método aqui a gente chama, quando a gente chama terreno mais construção,
construção aqui de custo de reposição. Esse é o nome mais comum que você vai ouvir por aí. Qual é o custo para eu repor este imóvel no mercado? Mas normalmente as empresas que fazem o laudo usam o método da renda, o fluxo de caixa descontado. Este método, né, onde você soma terreno mais construção, normalmente você vai encontrar o mercado chamando de custo de reposição, porque é o custo para você repor o imóvel no mercado. Mas a maneira mais comum é o fluxo de caixa descontado, é o método da renda. Aqui a gente vai começar a desmistificar algumas coisas que você ouve aí em relação ao PVP. Porque você pega um fundo de escritórios, por exemplo, e aí você vê lá o PVP, Feed Office, de escritório. Aí você olha o PVP dele, 0,80. O que isso quer dizer? Se o PVP é 0,80, você tem um desconto de quanto? 20%. De 0,20 ou 20%. É isso que este PVP está indicando. Então ele está dizendo que você está comprando mais barato do que efetivamente valeria. Lembre, valor contábil, valor patrimonial, valeria. Será que isto é uma verdade? Qual é o ponto do PVP do tijolo? Bem, lembre-se, este PVP veio de onde? De um fluxo de caixa descontado, que usou uma determinada taxa de desconto. Ocorre que toda vez que eu vou calcular essa taxa de desconto, ela está onde? Ela está no denominador. Então, taxa de desconto, tá? Vou chamar ela de TD. E aqui em cima você tem o teu fluxo de caixa. Ela não está no denominador? Está. Toda vez que essa taxa sobe, o que acontece com o meu valor presente? Ele cai. Toda vez que eu derrubo essa taxa, o que acontece para o meu valor presente? Ele sobe. Tudo mais que constante para o mesmo fluxo de caixa. Eu não mexi no fluxo de caixa, eu só mexi na taxa. Eu subo a taxa, o valor patrimonial cai. Eu baixo a taxa, o valor patrimonial sobe. É importante você entender essa dinâmica, porque toda vez que você olha para o valor patrimonial de um fundo de tijolo, você pode estar olhando inclusive para um laudo que foi feito há um ano atrás. Lembre-se, este laudo ele é anual. Então, primeira coisa que você precisa fazer, busque o histórico de atualização de laudo do fundo imobiliário. Normalmente ele vai fazer sempre no mesmo mês do ano. É ali no encerramento do exercício fiscal. Quando é o encerramento de exercício fiscal de um fundo imobiliário? Ou é em dezembro ou é em junho. Então ele contrata a empresa para fazer laudo, porque a empresa não tira o laudo da cartola, demora alguns meses para fazer. Então vamos imaginar que é dezembro. Ele contrata a empresa lá para agosto, setembro. A empresa demora 2 meses, 3 meses para fazer esse laudo. Ali em novembro ou em dezembro ele atualiza a cota patrimonial. Normalmente em dezembro. Às vezes ele até antecipa um pouquinho e atualiza em novembro. Qual é o ponto aí? Você vai precisar olhar o histórico para ver quando você encontra maior variação da cota patrimonial. Por quê? Quando eu atualizei em dezembro, significa que em janeiro a cota patrimonial é a mesma? Não. Por quê? O valor do imóvel na contabilidade permanece fixo. Eu não contratei outro laudo, o valor do imóvel permanece fixo. Mas o fundo só tem imóvel? Não. Ele tem caixa, às vezes ele tem cotas de outros fundos imobiliários, e aí estes valores sofrem atualizações todos os meses. É por isso que o valor patrimonial vai mudando ali todo mês. O fundo tem dívida, a dívida sofre atualização todo mês, e aí o valor patrimonial todos os meses vai mudando. Você capta isso no informe mensal, mas o valor do imóvel, esse tem que ficar parado. Por quê? Porque ele é a opinião de um avaliador que ocorre uma vez por ano. O fundo pode até contratar a cada 6 meses para fazer o novo laudo. Ele precisa fazer? Não, a obrigação legal é uma vez por ano. E o laudo custa e não é barato. Então o fundo cumpre a obrigação legal, que é uma vez por ano. Se acontecer algum evento extraordinário e aí o gestor identifique que, olha, realmente compensa, o administrador também identifique que realmente compensa contratar um laudo extraordinário, aí contrata-se. Tudo mais que constante, uma vez por ano. Mas todo mês você vai notar uma diferencinha. Quando vem o laudo novo, aí você vê uma diferença maior. Então é assim que a gente capta o momento, se é em dezembro ou se é em junho, certo? Pois bem, se a gente está no final do ano, por exemplo, a gente está se aproximando no final de 2023, quando eu gravo esse vídeo, comecinho de outubro, maravilha. Tem fundo que vai atualizar o laudo em dezembro, mas este laudo dele, os cálculos foram feitos em outubro do ano passado, em outubro de 2022. As condições de mercado eram outra, as expectativas de taxa de juros para adiante eram outras, então a taxa de desconto
utilizada nesse fluxo foi uma. Como estão as condições atualmente? Melhoraram? Pioraram? Partindo do pressuposto que o fluxo de caixa está igual, eu estou mexendo só na taxa de desconto. Você também pode mexer no fluxo de caixa. O imóvel pode ter melhorado. Ele estava lá com uma área vaga, aí ele alugou, fez um contrato atípico, essa renda ficou mais previsível. Olha que legal. Também você vai mexer no fluxo de caixa. Tudo isso para te dizer que quando você olha o VP de tijolo, a maior parte deste valor patrimonial, que são os imóveis, você pode estar olhando com uma defasagem de até 1 ano. E as coisas mudam ao longo de 1 ano. Pro bem ou pro mal. Então cuidado quando você olha o VP de tijolo. Beleza, você já viu como funciona o VP do tijolo. Laudo de avaliação contratado uma vez por ano. Como funciona o VP do fundo de papel? Tem 2 maneiras deste VP ser calculado. Basicamente, grosso modo, 2 maneiras. Primeiro, vamos entender. Quem é responsável pelo cálculo do VP do fundo de papel? Lá no fundo de tijolo, contratava-se uma empresa independente para fazer um laudo dos imóveis. Então vamos lá, o que tem dentro do fundo de papel? Majoritariamente os CRIs, os CRIs. Então tem um monte de CRI lá dentro. Como é que você precifica contabilmente quanto vale esse CRI? Quanto vale essa dívida? Eu vou vender essa dívida para alguém. Quanto teoricamente seria o valor desta dívida? Se a gente tivesse um mercado secundário pujante, seria o último valor do último negócio. É simples, né? Alguém pagou tanto nessa dívida. Pô, ela vale isso. Esse CRI vale isso. Mas a gente não tem. Nosso mercado secundário de CRI ainda, ele é muito raso. Ele é o chamado mercado de balcão. Você não tem uma plataforma lá onde você coloca o CRI para vender, a oferta para vender, alguém coloca a oferta de compra naquele CRI. Como funcionam com as ações, como funcionam com as cotas de fundos imobiliários, né? Não funciona dessa maneira. Então, a responsabilidade de auferir o VP do CRI é do administrador. É ele que vai auferir. Ele faz isso como? Ele tem um manual de precificação. Isso quer dizer que cada administrador tem o seu manual. Sabe a receitinha de bolo, né? Minha mãe tem a receitinha de bolo dela, a minha esposa também tem a receita de bolo para fazer. Eu, quando me aventuro na cozinha, também uso a minha receitinha. No final tem bolo, bolo e bolo. Só que cada um foi com a sua receita. É isso daqui. Então, se você pegar o mesmo CRI e entregar para 3 administradores diferentes, existe uma chance não desprezível de você ter 3 valores diferentes, porque cada um tem o seu manual de precificação. No imóvel, se você pegar o mesmo imóvel e entregar para 3 avaliadores diferentes, aí não é uma chance não desprezível, não. É certeza que você vai ter 3 valores diferentes. Por quê? Porque são tantas premissas ali que se uma se mexer, o valor final já é outra. E você pode ter certeza que mais do que uma premissa será diferente na opinião de cada avaliador. Então, no CRI, manual de precificação do administrador. Basicamente, tem 2 modelos que eles utilizam. No primeiro modelo, não teria razão para diferença na precificação, porque o primeiro modelo é a chamada curva do papel. Ricardo, o que é isso? Curva do papel. É o seguinte, você comprou um CRI IPCA mais 7% ao ano. Este CRI, ele tem um fluxo de pagamento pré-determinado. Olha, este CRI tem prazo de 15 anos. Os 2 primeiros anos tem carência de juros e amortização. O que este CRI paga nos 2 primeiros anos? Nada, 0. Ele só vai crescendo o saldo devedor. Tá vendo por que o valor patrimonial, mesmo lá no fundo de tijolo, tem uma diferencinha todo mês? Porque se ele tem uma dívida que está na carência, o que está acontecendo com o saldo devedor dessa dívida? Está crescendo. Então o valor patrimonial vai tomando, vai diminuindo. Mas agora a gente está no mundo do fundo de CRI. Então aqui o saldo dele está crescendo todo mês. Aí terminou a carência, o fundo começa a pagar. IPCA mais 7% ao ano. Essa é a dívida que foi contratada. É isso que o devedor vai pagar para você. Aí ele começa a ir pagando IPCA mais 7. Aí tem um evento de amortização. Então lá do principal ele vai amortizar 10% em determinada data. Tá tudo isso já definido antes da dívida começar. No termo de securitização. Tá lá. Então o que você faz? Você carrega a curva de pagamento como valor justo. Nesta metodologia, assume-se o quê? Olha, eu comprei o CRI, não comprei? O fundo imobiliário não comprou o CRI? Comprou. Ele vai carregar até o vencimento. Então não interessa o que acontecer com taxa de juros no mercado, não interessa nada. O gestor vai carregar este papel até o vencimento. E aí você assume, por óbvio, a plena adimplência do devedor. Ele vai pagar tudo para você conforme a curva do papel. Então, é bem previsível, estável. É aquilo e acabou. É uma renda fixa. Então, essa é a maneira da curva do papel. A maneira que eu chamei aqui de A. A maneira B, nós vamos chamar de, agora eu vou falar grego, hein? Vai ficar bonito agora. De spread de taxa. Que é isso, Ricardo? Agora eu não entendi nada.
funciona da seguinte maneira. Agora você vai tentar precificar... Você não, né? O administrador. O gestor quer vender este papel no meio do caminho. Ele não vai carregar na curva teu vencimento, não. Ele pode vender no meio do caminho. Só que no meio do caminho é o seguinte. Não necessariamente você vai encontrar alguém que pague a curva do papel. As coisas vão mudando. Então, como é que você tenta inferir um valor justo para aquele ativo, já que não tem mercado secundário com as pessoas negociando ali para você entender quanto alguém efetivamente está disposto a pagar? Quando a gente comprou esse papel, IPCA mais 7. Então, lá no D0, IPCA mais 7. Era o CRI. O título público, que a gente vai usar como referência, é um Tesouro IPCA, né? Porque, ó, meu CRI não é IPCA mais uma taxa, então eu considero o Tesouro IPCA. Ele pagava IPCA mais 5,5. Qual é o meu spread aqui de taxa? Tô carregando um prêmio de 1,5%. É o diferencial dessas taxas aqui, ó. Este foi o meu diferencial lá no D0. Aí, eu vou calcular isso numa data aleatória, DN. O meu título, eu vou ter que precificar por IPCA mais uma taxa, que vai ser a diferença do título público naquela data N, acrescido do prêmio de 1,5. Vamos imaginar que nesta data aqui N, o título público está pagando IPCA mais 4,5. As condições de mercado melhoraram. Brasil, que é aquele aluno nota 5, de repente virou um aluno nota 7. Melhoraram as condições de mercado. Ora, o meu spread, ele continua sendo 1,5. Ricardo, por que seu spread continua sendo 1,5? Eu estou partindo do pressuposto que as condições de saúde do meu devedor permanecem as mesmas. Não se deterioraram. Eu não estou pedindo mais prêmio desse devedor. Mas também não melhoraram. Ele continua tendo que me entregar um prêmio. Ora, 4,5 mais 1,5, essa taxa foi para IPCA mais 6. Quando eu precifico, trago a valor presente esta dívida, todos os caminhos levam a Roma, né? Tudo é um fluxo de caixa descontado. Então agora, lá em D0, o CRI era descontado como? Era um fluxo de caixa que era descontado por IPCA mais 7. Agora em DN, o CRI é um fluxo de caixa que é descontado por IPCA mais 6. O IPCA se anula, eu tenho uma taxa que... Aconteceu o que com a taxa? Ela caiu. O que acontece com o valor presente dele? Sobe. Este CRI vale mais. Tudo isso para te dizer que quando as taxas de mercado caem, a tua dívida tem um valor presente caso você queira vender a mercado maior. E aí você precifica o teu valor patrimonial a maior se o teu administrador está usando o método de spread de taxa. Quando ele carrega na curva, ele só precifica a curva do papel. Aqui ele vai colocando esses prêmios quando a taxa cai, porque vale mais, ou ele vai pondo descontos quando a taxa sobe, porque aqui a condição do Brasil poderia ter piorado. Essa taxa poderia ter ido para IPCA mais 6. Se o meu spread é 1,5, ele teria que pagar IPCA mais 7,5. A taxa que era 7 teria que ser precificada agora a 7,5. A taxa subiu, o valor presente iria cair. O CRI valeria menos. Então, quando é fundo de papel, você tem essas duas metodologias. A que é mais utilizada, que deveria ser mais utilizada, e a que eu mais gosto, é essa, porque ela efetivamente mostra quanto vale o papel hoje. Você imagina carregar na curva um papel de 15 anos. Já se passaram 6. A empresa era uma empresa de menor qualidade de risco de crédito. Os papéis eram chamados high yield, aqueles que pagam taxas mais vultuosas. Tá vendo esse IPCA mais 7 aqui? Era IPCA mais 15. Ora, as condições dessa empresa, dependendo do ciclo econômico, a condição pode ter piorado bastante. Então não dá mais para você precificar este papel por IPCA mais 15. Você teria que precificar por IPCA mais 20. E eu não estou nem falando de mudança na taxa do título público, porque a condição da empresa mudou. Neste exemplo aqui, eu fiz o spread de taxa sem nem mexer na condição da empresa. Por quê? Porque a taxa aqui é relativamente baixa, o spread é baixo, então é empresa de boa qualidade de risco de crédito. Normalmente você fica só com o diferencial da taxa mesmo, a empresa tem boa qualidade de risco de crédito. Quando você começa a olhar para o mundo high yield, além de tudo, a taxa que você cobrou inicialmente, ela pode ter se deteriorado, porque a condição da empresa piorou. A gente está vendo um monte de... Neste momento, né, que eu gravo o vídeo, tem vários fundos high yield com ativos com problema na sua posição.
Então imagine se ele tivesse lá um CRI IPCA mais 12. A empresa entrou em recuperação judicial ou está inadimplente há 3 meses. Sinceramente, se lá no momento que ela estava saudável, a dívida valia IPCA mais 12, hoje que ela está inadimplente ou ela está em recuperação judicial, você acha que alguém em sã consciência pagaria IPCA mais 12 nesse CRI? Se você achar alguém disposto a comprar, vai ser por IPCA mais 16, IPCA mais 18, IPCA mais 20. Tá vendo que eu aumentei a taxa? O valor cai. Então é por isso que eu prefiro precificações por spread de taxa a precificações por curva de papel. Outra diferença, sabe quando isso aqui é feito? Mensalmente, todos os meses. Lembra do tijolo? O laudo é anual. Aqui é mensal. E é uma aproximação. Quando você faz esse spread, você entende que esta nova taxa melhor precifica neste momento esse ativo. Se o gestor for a mercado vender esse ativo, necessariamente ele vai conseguir vender nessa taxa que eu coloquei aqui? Não sei. Pode ser que quando ele chegue no mercado, que ele fala, gente, eu quero vender. Olha, 7,5 eu não pago não, vou querer IPCA mais 8 aí. Então isso aqui vem um pouquinho mais para baixo. Por quê? Porque ele quis IPCA mais 8. Ou pode ser que ele consiga um IPCA mais 7,4. Opa, caiu, mas caiu um pouquinho menos. Então, é uma expectativa. Só que ela é atualizada todos os meses. Você não fica olhando para um retrovisor tão lá atrás quanto o fundo de tijolo. E aí a gente termina com o FOF. Como é que eu precifico o VP de fundo de fundos? FOF. Fund of Funds, fundo de fundos. O que um fundo imobiliário que é fundo de fundos compra? Ele compra cota de fundos imobiliários. Ele compra cota de outros FIIs. Então esse cara aqui tem o FII A, o FII B, o FII C, tudo aqui dentro. Como é que você calcula o VP dele? Ele é o valor de mercado de cada um desses carinhas aqui, lá na data que você calcula, que é o final do mês. Então, o VP também é atualizado de forma mensal, com uma informação super atualizadíssima, mensal também. Ou seja, a cota patrimonial de um FOF, ela reflete o valor de mercado no fechamento do mês de todos os fundos que estão investidos. Exemplo, a gente está no começo de outubro. Daqui a pouco vai sair um informe mensal de um FOF. Este informe mensal vai mostrar o novo valor patrimonial. Este novo valor patrimonial será calculado com o valor de fechamento de setembro de todos os fundos imobiliários que ele investe. E aí você pondera pela participação de cada um deles. Ah, e se tiver um CRI lá dentro, Ricardo? Aí o CRI você precifica de acordo com o manual do administrador. Mas num FOF, qual é a maior parte da carteira? A maior parte da carteira é cota de fundo imobiliário, então ele vai refletir o valor de mercado dessas cotas. Mais uma vez, o meu retrovisor está mais curto, é o último mês. E a qualidade de valor justo para esse ativo também está mais próxima. Por quê? Porque é o valor de mercado, é quanto toparam pagar nessa cota. Olha só, no tijolo era uma estimativa do avaliador utilizando métodos matemáticos e estatísticos, informações de mercado como vacância, como aluguel da região, negócios que aconteceram nas cercanias, mas tudo isso ainda é estimativa. Eu não estou dizendo que o número é ruim, que o número é falso, mas ele é uma estimativa de que alguém estaria disposto a pagar aquele valor de acordo com o avaliador, e ele fez esse laudo há 10 meses, 9 meses, 1 ano atrás. No valor do patrimonial do CRI, é a diferença das taxas em que o administrador acredita que se o gestor for a mercado vender, a diferença de taxa vai se manter em relação ao que ele fez lá na compra. Então, na nova condição de mercado, ele deveria vender por aquela taxa. Vai conseguir? Pode ser que sim. Agora, aqui, a gente teve negócios efetivos no preço que está o valor patrimonial. Aconteceram negócios neste preço. Aconteceu no final do fechamento do mês anterior. A tua diferença para a realidade são dias. É o que se passou daquela data do fechamento do mês anterior até agora. Então, quando você olha para o VP de um FOF, ele está mostrando exatamente quanto o mercado pagava naqueles ativos naquela data. É assim. Aí o que acontece? Você olha o PVP de um FOF. Se o PVP do FOF maior do que 1,
é ágil. Você está pagando mais caro do que o mercado topou pagar por aqueles ativos. Se o PVP está menor do que 1, lembra, ele é deságil. Então você está comprando mais barato do que o mercado topou pagar esses ativos há dias atrás. Agora, olha que interessante. Imagine que nesse interim as cotas de mercado continuam se valorizando. Isso significa o quê? Olha, o mercado já pagou X. Agora ele está pagando X mais 1, X mais 2. E você está comprando X menos alguma coisa, porque você está comprando com desconto. Me parece que neste caso o PVP mostra uma vantagem interessante. É assim que a gente precifica o valor patrimonial de um FOF, sempre pelas cotas de mercado dele. E aí, chega o momento de a gente amarrar as 3 informações. Então já coloca aí nos comentários se você compreendeu as 3 maneiras de VP de tijolo, VP de CRI e VP de FOF. Se você está gostando do conteúdo e o que mais você quer ver aqui no canal, certo? Vamos lá! Tudo isso para te dizer que quando você tem o PVP do tijolo, você está olhando para uma informação do passado. Ele é menos útil. Ele não é inútil, mas você não pode utilizar o PVP do tijolo de forma isolada para dizer que o fundo está barato. E eu vi já um festival de gente fazer isso. Um festival de olhar o PVP e falar, nossa, tá barato. Não necessariamente. Tá olhando para o passado. Ou pode ser que ele esteja ainda mais barato. Você tá achando que ele tá barato, ele tá ainda mais barato. Tem mais desconto ainda na mesa. Você não tá olhando todo o desconto que tem aí. Ou às vezes o PVP tá 1. PVP igual a 1 no tijolo. O que isso quer dizer? O mercado tá precificando certinho, Ricardo. O valor de mercado tá igual ao valor patrimonial. Tá pagando justo. Errado. Você tá olhando para um valor patrimonial lá atrás. E se eu utilizar uma taxa de desconto menor hoje? Esse valor patrimonial vai subir. Então, na verdade, eu tô comprando hoje com desconto. Eu só não tô enxergando esse desconto ainda, é o chamado desconto implícito. Na hora que eu atualizar esse VP, ele será atualizado em breve, eu vou perceber que o meu valor de compra é um valor com desconto. Você entendeu porque você não pode simplesmente aceitar o número para dizer se ele é ágil ou deságil? Agora, quando você vai para um fundo de papel, vou chamar de CRI, tá? PVP de fundo de papel, ele é útil. Vai depender do quê? Qual metodologia? Se for curva, a utilidade diminui. Porque eu estou considerando que o gestor vai carregar aquela dívida até o vencimento e que o credor vai permanecer plenamente adimplente. São 2 premissas heróicas. Fala, ó, gestor, você não vai poder vender esse CRI até o vencimento e, ó, a turma que está devendo vai pagar direitinho. São 2 premissas um tanto quanto heróicas. O nível de heroísmo cresce a partir do ponto que a carteira vai perdendo qualidade de risco de crédito. Ou seja, quanto mais high yield, mais heróica é essa premissa. Então ele é útil? É. Quando eu olho para um fundo de CRI high grade, então ele é útil para high grade. Ele é muito útil para high grade. Muito. Por quê? Porque quando eu olho para uma carteira high grade, a tendência de deterioração daquela qualidade, ela é menor. E se eu faço para spread, qual metodologia? É spread de taxa? Ou eu consigo vender hoje aquilo nesse nível de taxa, provavelmente? Então, o valor patrimonial, ele realmente está me indicando se existe um ágil ou um deságil de forma mais fidedigna. E aí, vem o PVP do FOF. Esse aqui, ele é muito útil, porque aqui sim eu estou enxergando se existe um deságio de fato. Aqui eu consigo identificar até tendências de duplo desconto. Para você saber o que é o duplo desconto certinho, já tem vídeo no canal onde eu trato só de FOF. É uma aula inteira de FOF, lá eu explico o que é a figura do duplo desconto. Mas você, através do PVP do FOF, você consegue identificar duplo desconto ou duplo ágil, ou um desconto onde um ágil lá na ponta acaba anulando. Tudo isso está nesse outro vídeo que eu falei, a turma vai colocar o link aqui para vocês. Mas a gente tem vídeo no canal. O PVP no FOF, ele é muito útil. O PVP no fundo de CRI, eu particularmente enxergo mais utilidade. Quanto maior a qualidade de risco de crédito da carteira e especialmente quando há utilização da metodologia de spread de taxa na precificação do valor patrimonial. E no tijolo, ele é uma variável que é importante você colocar na tua análise, mas sabendo que existem estas características que eu tratei aqui no começo do vídeo, que fazem com que ele tenha uma defasagem e algum nível de incerteza que, na minha leitura, é maior do que os outros tipos de fundo, para a capacidade de converter este valor patrimonial efetivamente em preço para alguém pagar essa cota para você. Ufa, bastante coisa em relação a valor patrimonial hoje, mas a ideia foi desmistificar este indicador, que muita gente simplesmente olha para o número, é maior que 1, tá caro, é menor que 1, tá barato, depende. É importante você entender
qual é a metodologia de cálculo para cada tipo de fundo imobiliário, para você poder fazer uma análise mais assertiva desse indicador. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e eu volto com certeza com mais vídeos de fundos imobiliários para vocês. Um grande abraço.